Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Carlos, de volta com mais um vídeo para ajudar você que está passando por problemas emocional e psicológico. E como sempre, é, esses vídeos, ou melhor, esses áudios, né, que não estou aparecendo ultimamente nos vídeos, são para ajudar você que está passando por problemas emocional e psicológico, assim como um dia eu passei e superei. Então, esse vídeo vai ser postado no Facebook, no Ajuda Emocional e Psicológica, e também no YouTube, no canal do YouTube, para poder ajudar pessoas a superarem os seus problemas psicológicos e emocional, problemas que talvez você não saiba a origem, não entenda, não compreenda o porquê você está passando por isso, seja uma depressão, seja um medo, seja uma sensação inexplicável, incômoda, seja ouvindo vozes, vendo coisas, sentindo sensações, como eu já falei, ou tendo pensamentos ruins, obscenos, ou lembranças ruins, obscenas, ou pensamentos obsessivos, seja qual for o seu problema, esse vídeo é para ajudar você a entender isso. E eu quero falar justamente sobre os pensamentos, né? Os pensamentos. Você que está passando por pensamentos ruins e do nada vem lembranças ruins, vem você imaginando você fazendo algo ruim, ou você vem um pensamento ruim, ou vem você se imaginando fazendo algo ruim, que também tem a ver com o pensar, né? Vem um pensamento de você fazendo algo ruim. Mas eu quero tentar passar para você a origem dos pensamentos ruins. Vem aquele pensamento ruim de medo, ou enfim, um pensamento ruim, e você não sabe o que fazer. Bom, para que você possa saber o que fazer, primeiro você precisa analisar e descobrir de onde vem esses pensamentos ruins. Porque se você não descobrir de onde ele vem, então você não vai saber como agir, né? Você não vai saber como agir com esse pensamento. Então, antes de tudo, eu quero dizer que eu não estou querendo dar uma de psicólogo, de psiquiatra, de entendido do assunto. Não, mas eu procuro ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei e superei. Então, este vídeo, como eu falei, vai ser postado no Facebook, no Ajuda Emocional Psicológica, e também no YouTube. E, bom, primeira coisa, eu falo a você sempre, você não deve aceitar o que eu falo, o que eu digo, porque talvez você talvez diga assim, fulano de tal, ele é uma pessoa que eu gosto do que ele fala, eu compreendo e realmente eu gosto dele, ele é uma pessoa, enfim, você não deve acreditar e aceitar o que eu falo porque eu falo, mas aceitar o que eu falo, o que eu digo, porque você analisa por si mesmo e pensa por si mesmo, raciocina por si mesmo e vê que realmente você mesmo, juntando as peças, você viu que as peças se encaixaram. Então aí você vai agora decidir se você acredita ou não. E aí você vê que faz sentido, então você vai e pratica isso porque você raciocinou e não porque eu raciocinei por mim mesmo sozinho. Então, infelizmente, as pessoas estão seguindo o raciocínio umas das outras, né? Umas das outras. E por mais aqueles que são entendidos e estudados e sábios e compreendem muitas das coisas, eles também seguem um raciocínio de uma só pessoa e não ele mesmo parou, pensou, analisou e viu se realmente aquilo se encaixa, faz sentido e há um sentido, uma razão, uma lógica. Então é importante que você aceite apenas o que eu vou falar aqui se você pensar, raciocinar, analisar e ver que faz sentido e é compreensível. Vamos lá.
Os pensamentos ruins. Você tem dois pensamentos ruins, não é isso? Ou, melhor, dois pensamentos, um bom e um ruim, correto? Correto. Todo mundo tem dois pensamentos, um bom e um ruim. Né? Vem o pensamento bom, vem o pensamento ruim. Então você tem dois pensamentos, né? Isso você já sabe, precisa ninguém lhe explicar. Estou só dando um pequeno exemplo. Vamos lá. Você conversa sempre com dois tipos de pessoas, certo? Uma boa, outra ruim, correto? Isso, não é isso? Sim, correto. Isso não tem como você dizer que não é, porque é. Então, raciocine. Você tem dois pensamentos, um bom e um ruim. Você conversa com dois tipos de pessoa, uma boa, outra ruim. É isso? Isso. Talvez você não conversa com as pessoas boas e ruins, né? Você vê na TV, no rádio, na internet, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, Instagram, dois tipos de pessoas, uma boa, outra ruim. Você vê dois tipos de postagem, uma boa, outra ruim. Você vê dois tipos de filme, novela, músicas, boa e ruim. Músicas que você gosta, que são boas, e músicas que não devem ser ouvidas, que não valem nada. Enfim. Então você vai juntando as peças e você vê que você tem dois pensamentos, um bom e um ruim, e você ouve coisas boas e coisas ruins. Então, certamente, os pensamentos que vêm em você, bom e ruim, vêm das pessoas, das coisas, das músicas, dos filmes, das novelas que você vê e que você ouve, bom e ruim. Isso eu estou falando dos pensamentos. As lembranças ruins são do que você vê, bom e ruim. Então, se vem na sua cabeça uma lembrança boa, outra ruim, uma imagem boa, outra ruim, é porque você, lembre-se, você vê também, você, assim como você ouve pessoas boas e pessoas ruins, palavras boas e palavras ruins, você também vê imagens boas e imagens ruins. Não é isso? Então você vai juntando, você vai raciocinando e vê que isso, qualquer pessoa simples, qualquer simples pessoa, por mais que ela seja estudada ou não estudada, instruída ou não instruída, ela por si mesma consegue raciocinar e saber que isso é verdade. Então você vai juntando as peças e você vê que se encaixa. Veja que os pensamentos bons que vêm em você e os pensamentos ruins que vêm em você vêm das coisas boas e ruins que você ouve. As lembranças ruins e boas que você vê, que vem na sua mente, aquela lembrança, vem das coisas boas e coisas ruins. Se for lembrança boa, você vê alguma coisa boa. Talvez você não lembre onde foi que você viu ou aquela imagem, mas você viu em algum lugar. Não tem como você, como eu falo sempre, que não tem como você lembrar de algo que você nunca tenha visto e nunca tenha ouvido. Não existe isso. Isso também qualquer pessoa pode saber. Qualquer pessoa estudada ou não estudada, ela sabe disso. Né? Então você vai vendo que os pensamentos ruins, então, que vêm na sua cabeça, e as lembranças ruins que vêm na sua cabeça, é porque você viu em algum lugar ou ouviu em algum lugar, tá bom? Então, os pensamentos ruins e as lembranças ruins não são coisas espirituais, não são coisas demoníacas, mas são coisas que você viu e ouviu no seu dia a dia. Então você já precisa desacreditar do que lhe disseram, que você vem na sua mente uma lembrança ruim ou um pensamento ruim, é uma coisa espiritual. Desacredite. Por que você precisa desacreditar? Porque você viu que você mesmo, agora raciocinando, há uma lógica. Não é isso? Não há lógica? Então, por que você vai acreditar em algo que a pessoa não lhe explica? Simplesmente fala, é um espírito, e você vai acreditar? Simplesmente acreditar e viver
acreditando nessa história, sem que você mesmo raciocinando por si mesmo, pensando, com estudo ou sem estudo, você vai vendo que não é desse jeito. E outra coisa é você acreditar porque alguém disse. E você acredita no que esse alguém disse e você vive a vida inteira acreditando no que esse alguém disse. Dessa forma, por você acreditar a vida inteira do que essa pessoa falou, você vai passar a vida inteira tendo os pensamentos ruins, porque essa pessoa que ele falou também tem pensamentos ruins. E ela acredita que todos nós temos pensamentos ruins e vamos ter pensamentos ruins e nunca vamos nos livrar dos pensamentos ruins, porque todos têm pensamentos ruins. E aí você acredita dessa forma e acredita que é espiritual. Então, quando você acredita que é espiritual, será espiritual porque você acredita. Não está escrito na palavra da verdade que assim como eu pensei, se sucederá, assim como determinei, se efetuará. Se você acredita que é, vai ser, acabou, não tem como mudar. Enquanto você permanecer acreditando, vai ser. Se você decidir, não, agora eu entendi, compreendo, então não mais acredito, então não vai ser mais. E você não vai mais sentir aquele medo, aquela angústia, aquela opressão, porque você agora raciocinou por si mesmo e viu que realmente há um sentido. Porque se você conversa, se duas pessoas conversando, uma deixa as palavras dela na outra e a outra deixa as palavras dela na outra pessoa. Então, vice-versa, deixa as palavras plantadas na mente e no coração daquela pessoa, uma da outra, né? Sim, duas pessoas conversando sobre um determinado assunto, essas duas pessoas deixam as suas palavras plantadas, semeadas na mente uma da outra. Então, uma vai ter cada uma vai ter os pensamentos, as lembranças, os pensamentos de uma da outra que falou. Isso conforme ela acredita. Se ela não acredita, ou seja, não tem interesse, não acredita, não dá valor, então aquilo vem e não vem impacto nenhum. E vem sem impacto. E o que vem sem impacto, sem atenção, vem só como uma lembrança. Sabe aquela coisa que vem como uma lembrança? Você lembrou que você um exemplo, foi no armazém e esqueceu de comprar um Guaraná. Aí você vai e volta e não tem impacto nenhum. É apenas vem como só uma lembrança do que aquela pessoa ali falou. Assim é quando você perde o medo, a crença de que esse pensamento ruim é algo espiritual, é algo de feitiço, de bruxaria, de macumbaria, de magia negra. Quando você desacredita, então mas vem como algo bobo. E aí, como você não tem interesse, uma vez ou outra na vida, isso vai vir, mas vai vir porque existe, como eu já falei, existe coisas que fazem você lembrar de uma outra coisa. Por exemplo, se eu falar mouse, você vai lembrar de rato. Rato, você vai lembrar de gato. Gato, você vai lembrar de queijo. Rato, de queijo. Gato, queijo. Você vai lembrando de coisas que estão associadas. Então, às vezes, você simplesmente ouve uma palavra e aquela palavra vai fazer você lembrar de algo ou sentir o medo de algo. Porque, como eu já falei, às vezes você não lembra do que lhe causa medo, mas você lembra do medo que algo lhe causa, certo? Então, às vezes você lembra de algo e aquele que você lembra lhe causa um medo. E às vezes você não lembra daquilo que lhe causa medo, mas já lembra do medo. Então, às vezes você não lembrou, por exemplo, digamos que um exemplo, uma caneta, uma caneta lhe causa medo, um exemplo, né? Aí às vezes você não vê a caneta, mas você vê o papel. O papel está associado à caneta. Então, às vezes você não viu a caneta que lhe causa medo, mas você viu o papel que está associado à caneta, que então o papel vai lhe causar medo. Então, às vezes, você não vê também nem o papel, nem a caneta, mas você sentiu o medo.
E aí você não sabe, porque se você já está associado totalmente, completamente a caneta que lhe causa medo, então você vê o papel, um exemplo, vê o papel e sente o medo. Você vê um papel, olha para um papel assim e você você não tem medo daquele papel, aquele papel não lhe causa medo, porque você não acredita que aquele papel lhe causa medo, né? Mas estou dando só um exemplo, né? Mas a questão é que o papel está associado à caneta que ele escreve no papel. Então, às vezes você vê um papel e você de repente sente um medo, mas você não, como você não tem medo do papel, então você não entende por que você sentiu aquele medo. Mas a diferença é que o papel lhe faz lembrar o medo. É assim que funciona o psicológico. Eu falo isso porque foi dessa forma que eu fui curado, é dessa forma que eu encaro, é dessa forma que eu vejo. Então, é isso que eu passo para você, tá bom? E você sabe que as coisas se associam umas às outras. As palavras, as letras, as imagens, as figuras, tudo que você imaginar. Então, por isso que, como dizem, é impossível a pessoa ser curada de um problema psicológico totalmente. Por quê? Porque é muita coisa associada umas às outras. Então, por isso que as pessoas acreditam que não tem cura por esse motivo, né? Então, eu espero que você tenha entendido e compreendido, né? Às vezes se a caneta lhe causa medo, você não vê a caneta, mas você pode ver o bocal, que é da caneta, faz parte da caneta. Ou você vê o papel, que é caneta. Ou você vê uma tinta, que é da cor daquela caneta que antes lhe causava medo, que lhe causou medo há muito tempo atrás. Estou dando só um exemplo, entendeu? Então, às vezes você veja como já veio mais coisas, né? A caneta, o bocal, o papel e a tinta. Então, às vezes você teve o seu trauma é da caneta, né? Mas como o bocal pertence à caneta, o papel faz parte da caneta, tem a ver com a caneta, a tinta faz parte com a caneta. Então, às vezes você não vê a caneta, mas você pode ver uma tinta que é da cor daquela caneta que lhe deixou o trauma. Ou você vê o papel que tem a ver com aquela caneta. Ou você vê o bocal, etc. Então, tudo já está associado. Então, lembre-se também, como eu já falei, que duas pessoas conversando, elas têm também dois assuntos bons e assuntos ruins. Assuntos bons, onde elas conversam, riem, sorriem, ficam alegres e se divertem. É isso? Isso. E assuntos ruins, quando também é fofoca, conversa, assuntos de morte, de tragédia. Então, são assuntos ruins. E os assuntos ruins que elas conversam vão ficar em ambas os pensamentos ruins. Se elas conversam muitas palavras boas, vai ficar em ambas pensamentos bons. Se elas conversam de lembranças de acontecimentos ruins, enquanto elas conversam de acontecimentos ruins, nós conversamos, a nossa mente quer imaginar o cenário, quer imaginar o local, quer imaginar como foi. A nossa mente começa a querer criar. Então, antes eu não tinha aquela imaginação, aquela imagem criada na minha imaginação, porque ninguém tinha me falado de um acontecimento ruim. Agora esse alguém me falou um acontecimento ruim e a minha mente começou a imaginar, a criar um cenário ruim. Então, um cenário que antes não tinha criado na minha mente, agora já tem. E outros cenários que já existem, que pessoas conversando comigo me passaram, e outros cenários que eu vi na televisão, que a televisão passou para mim, músicas passaram para mim, jornais, notícias, tudo já passou para mim, vídeos, imagens, postagens. Então são muitos cenários ruins criados em minha mente que eu já não lembro mais, mas estão aqui. Então às vezes algum deles podem vir, e fora os cenários que são ocultos, porque existem pessoas em nosso meio
que sabem como manipular a mente humana através dessas coisas. Então, existem pessoas que criam cenários, criam palavras, criam figuras, criam imagens e colocam aí na mente das pessoas através do que elas gostam de ver e de ouvir. Então, por isso que eu quero que você entenda e compreenda por si mesmo que os pensamentos ruins que estão em você vêm do que você vê e do que você ouve, tá bom? Não é nada de espiritual, demônio, meu Deus, nada disso. Fique tranquila porque Deus nos colocou nesse mundo para que possamos viver a sua vida. Sabe aquelas pessoas ou aquela pessoa que você vê vivendo a vida naturalmente, tranquilamente, e você desesperado, desesperada, meu Deus, e você não compreende. É por isso, porque talvez o que você acredita, no que você acredita, ela não acredita. Da maneira que você acredita, ela não acredita. Mas se ela acreditasse da sua maneira, vocês sofreriam da mesma forma. Então, é a diferença de você acreditar ou não acreditar. Então, se você agora pensando, raciocinando, analisando no que falamos aqui agora, você vai desacreditando, tá vendo? Do que você aprendeu, que tudo é espiritual, etc, etc. Aí você agora vai desacreditando, você já não faz mais parte daquele grupo de pessoas que sofrem igual você, que sofrem como você sofreu, vamos colocar assim. Então, você vai juntando, analisando e ver que isso faz sentido, tá bom? Espero que esse vídeo, esse áudio possa lhe ajudar, você possa raciocinar, você possa pensar e, se lhe ajudar, você possa passar para alguém, enviar para alguém, compartilhar com alguém, tá bom? Alguém que você sabe que precisa, que está sofrendo, que está passando por dificuldades na parte emocional, tá bom? Então fique na graça do nosso Cristo, do nosso Criador, do nosso Deus. Aí para você que não crê em Deus, mas que você também possa desfrutar, né, do bom, da justiça, da misericórdia que existe entre nós, que vem, a qual Deus nos ensinou, Cristo nos ensinou, tá bom? Fique todos com Deus e até o próximo vídeo ou o próximo áudio. Tchau, tchau. E você querendo falar comigo, se de repente você é do Facebook e quiser falar comigo, comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, me mande no privado aí uma mensagem. Eu estou sempre aí. Se eu não ver na hora, mas eu vejo depois, a gente pode conversar até por chamada de áudio, chamada de vídeo, não tem problema, né? Se você quiser conversar comigo, vamos dialogar e até mesmo fazermos vamos dizer assim, uma técnica, uma coisa com palavras juntos, você repetindo o que eu falar, para que você venha sentir um alívio. E você de repente está no Facebook ou no YouTube, você possa não esquecer de dar o like, de curtir, porque isso vai ajudar algumas pessoas aí, tá bom? Fique todos com Deus, até o próximo vídeo. E também no YouTube vai ter o meu Skype. E caso você também do Face não queira conversar pelo Face, mas aí vai estar bem o meu Skype, tá bom? Tchau.